Olá, você já pensou na possibilidade de conhecer mais a Deus? Você já pensou na ideia de que existe um Deus e que esse Deus quer ser conhecido por você? Eu quero falar um pouquinho a respeito disso com você nesse vídeo. Deus se revelou à humanidade através da palavra, o que nós conhecemos como Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento. Então Deus se auto-revelou, revelou a tua vontade, revelou o querer dele para nós através das Escrituras. Então as Escrituras é uma espécie de manual para conhecer quem Deus é e o que esse Deus deseja de nós humanos aqui nessa terra, né? E eu queria desafiar você a imergir numa jornada para conhecer a Deus através das Escrituras. E eu elaborei um plano, um cronograma, para que nós possamos fazer isso juntos, né? Ao longo da minha caminhada ministerial, de aproximadamente 11 anos, né? 10 anos, quase 11 anos, eu tenho percebido que muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem crentes, que se dizem tementes a Deus, elas têm muita dificuldade de ler a palavra, de ler a Bíblia, de conhecer a Deus através das Escrituras, né? E eu já vi diversas formas que a igreja tentou fazer para ajudá-los, como aquele plano de leitura anual, onde a pessoa lê um ano a Bíblia toda, e diversas maneiras aí de tentar ajudar essas pessoas a lerem a Bíblia. Porém, eu tenho percebido que a maioria deles tem sido um fracasso. Na grande maioria, as pessoas que conseguem ter a disciplina de ler são mais os pastores ou aquelas pessoas bem engajadas no ministério. Enquanto as outras pessoas que têm a sua correria do dia a dia, do trabalho, da vida secular, família, eles acabam não conseguindo, né, ter essa disciplina. Então, pensando em você, né, que está na correria, eu, né, criei um esquema, né, um projeto para que a gente possa fazer isso juntos de uma forma bem tranquila, né? Onde a gente vai aprender da palavra de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do começo da Bíblia até o final da Bíblia, um capítulo por dia, né? Então, eu vou, através desse canal, né, compartilhar com você um devocional, né, uma meditação nas Escrituras de capa a capa. Então, a gente vai começar lá em Gênesis capítulo 1, depois Gênesis capítulo 2, né? O que eu vou fazer? Eu vou meditar nesse capítulo e no vídeo eu vou colocar só aquilo que Deus destacar nesse capítulo, aquilo que Deus falar ao meu coração, né? O princípio espiritual, a lição espiritual, né? É como se fosse uma sintetização, um resumo desse capítulo. Eu vou estar fazendo um vídeo bem objetivo, não muito longo, para que você, junto comigo, comece a conhecer a palavra aos poucos, né? Capítulo por capítulo. Então, eu não vou ficar lendo o capítulo nos vídeos que eu vou fazer, né? Isso eu vou fazer no meu momento devocional. E depois que eu fizer isso, eu vou tirar então as lições mais preciosas e vou compartilhar com vocês, né, as lições mais preciosas que Deus falou ao meu coração nesse capítulo, ok? Então eu vou fazer 2 vídeos. Um vídeo vai ser eu ministrando sobre esse capítulo, né, a sintetização desse capítulo, e um outro vídeo vai ser uma oração para que nós apliquemos, né, esses princípios na nossa vida. Então, diariamente vai ser 2 vídeos, curtos e objetivos. Um, ministrando a palavra, né, fazendo um devocional junto com você que vai estar me acompanhando, né, e o outro vídeo orando junto com você que está me acompanhando para que essas palavras que nós aprendemos, né, façam sentido para a nossa vida e que Deus, que Deus também possa nos ajudar a praticar essas lições aprendidas, ok? A Bíblia, ela tem 66 capítulos, né, 66 livros, desculpa,
que ao todo dá 1189 capítulos. 1189 capítulos. Então, quando a gente divide isso, vai dar aproximadamente, a gente vai ficar nessa jornada aproximadamente 3 anos. Então, no final de 3 anos e alguns meses, a gente vai finalizar a leitura total das Escrituras. Bacana, né? A ideia é não se preocupar com o tempo, né? Não se preocupar com o tempo. É a gente fazer mesmo devagar, aos poucos, né? E aos poucos a gente vai chegar lá. Uma hora a gente vai chegar lá, né? O importante é nós termos a disciplina de todos os dias tirar um tempinho, né, para poder meditar. Pode ocorrer que um dia eu fale por alguma razão, pela circunstância da correria, que você fale também, né? Mas mesmo que nós falharmos aí um dia, 2 dias, não tem problema. A gente vai dando continuidade, né? E a ideia é terminar, então, a Bíblia toda ao longo desses 3 anos aí. Por que que eu pensei dessa forma? Por quê? Porque dessa forma fica mais prático, fica mais tranquilo, fica mais fácil e mais acessível a você que está na correria. Eu poderia fazer isso em um ano e ler 3 capítulos por dia? Poderia. Poderia fazer em 6 meses e ler 6 capítulos por dia? Poderia. Mas nem todo mundo vai ter esse tempo, vai ter essa disciplina de estar acompanhando tantos devocionais, né? Então por isso que eu pensei na maneira mais acessível possível para você, né? Então eu cheguei na ideia de fazer um capítulo mesmo por dia, tá bom? Tudo na vida, se nós quisermos adquirir de uma forma muito rápida, não dá certo. Então tudo que é longo, nós temos que dividir em partes, né? Então, por exemplo, você vai estudar o corpo humano, não dá para você estudar tudo de uma vez, né? Você tem que dividir em partes. Então você vai estudar primeiro o sistema nervoso central, depois o sistema nervoso periférico, depois o sistema endócrino, e assim você vai dividindo o corpo humano, né? E vai estudando cada parte, né? Mesma coisa a matemática, o português, tudo que tem um conteúdo extenso é preciso dividir em partes, né? Então a ideia é nós dividirmos o estudo bíblico, a meditação da palavra, né, o conhecimento bíblico escriturístico em partes, né, em partes que se torne fácil, né, que se torne acessível a você. E essa divisão eu pensei dessa forma então, em fazer um capítulo por dia, tá bom? Espero você nessa jornada, se inscreva no canal, ative o sininho, né, e vamos nessa aí, conhecer mais as Escrituras, conhecer mais a Deus, né? Só um spoiler. Deus, ele se revelou, como eu disse já no início desse vídeo, através das Escrituras, né? Então, as Escrituras, ela é um manual para a nossa vida em geral. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus, então ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus. Então, os homens que escreveram as Escrituras, os profetas, né, os homens de Deus levantados por Deus para escrever as Escrituras, eles estavam sendo inspirados pelo Espírito Santo, inspirado por Deus na hora de escrever. Então, por isso que nós entendemos que a Bíblia ela não é um livro qualquer, ela é a boca de Deus para a humanidade, né? Ela é os princípios de Deus, ela é os valores de Deus, ela é um manual para todas as áreas da nossa vida. Então na Bíblia você vai encontrar resposta para o seu casamento, você vai encontrar resposta para a sua vida profissional, para a sua vida ministerial, você vai encontrar resposta do porquê você está nessa terra, do porquê você existe, de qual o propósito da sua vida. Então quanto mais nós conhecermos a Bíblia, mais nós vamos conhecer a Deus e a nós mesmos, né? Então eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, vai ser de muita valia, de muito valor para você dedicar 10 minutos que seja do seu dia, 15 minutos para você assistir esse vídeo e acompanhar esse estudo bíblico, tá bom? Então, te espero nessa jornada, um grande abraço, que Deus te abençoe.